Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast MP com Propósito, com a promotora e candidata a procuradora de Justiça, Vanessa Cavallassi. Vanessa, nesse segundo episódio, nós vamos iniciar falando do seu tema favorito, né? Debater o Ministério Público. Vamos falar um pouco como foi a construção desse plano, né? Vamos falar, então, desse peixe, dessa espinha dorsal, né? Dessa construção desse plano em eixos. Janine, me permita te chamar de Jan, ele nasceu de um processo verdadeiramente democrático. Nós percorremos praticamente o estado inteiro, praticamente todas as regiões, conversando com colegas, conversamos com mais de 350 colegas e ouvindo o que os promotores tinham a falar sobre o Ministério Público e sobre as condições de trabalho, sobre as dificuldades com resolutividade. Então, ele nasce construído em eixos, sim. Fruto desse processo, dessa oitiva, né, que desde São Miguel do Oeste ao Alto Vale, sul do estado, o litoral, a capital, enfim, nós percorremos todos os locais. E o que a gente ouvia, já, independente do lugar, foi uma coisa muito tocante, que era o fato de que apesar de todos os esforços, apesar de uma atuação intensa, a dificuldade de encontrar resultados efetivos, a dificuldade de superar o volume de trabalho, na área criminal, um sentido de desvalorização da atividade criminal, que é a raiz do Ministério Público, é a atividade raiz, da onde a gente veio, né? Enfim, essas duas grandezas, falta de resolutividade, falta de conseguir superar volume, e a ideia de que nós somos medidos pela corregedoria em volumes, quantos processos você fez, quantos procedimentos você fez, muito, muito marcante. E então surgiu uma proposta construída em formato de peixe, cujo eixo central é efetivamente resolutividade, atuação com resultados medidos, voltando e priorizando uma articulação diferente daquela que a gente vem fazendo até aqui. E aí já é preciso dizer o seguinte, as nossas ferramentas de trabalho, elas envelheceram. Elas foram concebidas na década de 80, antes da Constituição. Alguns promotores muito inovadores perceberam que, por exemplo, os direitos coletivos não eram tutelados e passaram a desenvolver ferramentas de trabalho que redundaram na Lei da Ação Civil Pública e, um pouco mais tarde, nesse Ministério Público que defende direitos coletivos e difusos, que ficou lá plasmado na Constituição Federal. Acontece que de lá para cá, tudo mudou. Nós sofremos uma pandemia, as relações se virtualizaram, as comunicações se tornaram cada vez mais instantâneas, as distâncias foram relativizadas, tudo mudou, menos a nossa espacialidade. Nós continuamos atuando numa base local, em forma de comarcas, embora os problemas tenham uma dimensão muito maior do que as fronteiras dessa comarca, e utilizando as mesmas ferramentas da década de 80, quando o mundo ainda não era um mundo digital. Então, o desafio é encontrar novos formatos de regionalização, e aí a gente precisa dizer que não pode ser uma regionalização fundada só na criação de promotorias regionais. Essa já é, inclusive, uma ideia velha, né? A gente precisa encontrar formatos de atuação regional com identificação de prioridades regionais, e aí sim, a estruturação de programas conectados a essa prioridade regional, com o auxílio dos órgãos de apoio, com o auxílio dos centros de apoio.
E nessa ideia de atuação nesse formato, o centro de apoio não é mais o protagonista da formulação dos programas. Ele é, na verdade, o órgão de apoio a essa região na formatação desses programas, que vão ao encontro de uma realidade local que difere muito de região para região. Vou te dar um exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, de evasão escolar no meio oeste, a gente fala de um problema que constitui uma trava socioeconômica daquele lugar. Então, mesmo que o governo do estado invista com incentivos fiscais em trazer indústrias para aquele local, não vai haver mão de obra qualificada em número suficiente para atender essa demanda. E, portanto, a população daquele local ficará à margem do desenvolvimento. Portanto, educação naquele lugar, tem um status de prioridade muito maior, por exemplo, do que, quem sabe, na região de Blumenau, de Pomerode, onde outra prioridade pode ser identificada como aquela a ser contemplada pelo Ministério Público. Mas esse é um desafio, sabe? Porque não adianta a gente regionalizar, a gente identificar prioridades regionais, a gente formular programas locais, se a gente continuar sendo medido por números, por número de processos, no formato que existe hoje. É preciso desenvolver um novo mecanismo de avaliação das promotorias. É preciso contemplar a possibilidade de taxas de congestionamento em promotorias que estejam executando esse programa prioritário regional. Porque nos últimos tempos já vem acontecendo um fenômeno no Ministério Público interessante, e isso eu ouvi também em vários lugares ao redor do estado. Nós nos tornamos promotores burocratas. Nós nos tornamos promotores medidos em cliques. Quantos cliques eu dei ao longo do dia? Mas quantos problemas eu consegui efetivamente resolver ao longo do dia? Eu sou medido por quantos cliques? Quantas evoluções procedimentais, quantas involuções, mas ninguém me perguntou a respeito dos meus resultados. Vanessa, você falou várias vezes, né, e falou muito, e a gente sabe que isso é um grande problema, né, de o profissional, ele ser valorizado ou ele ser medido por número. Né? Não se valoriza a qualidade ou o resultado, como você falou, do trabalho, mas a quantidade de cliques. Isso é muito triste para qualquer profissional. Mas você, como procuradora, como é que vai fazer para mudar essa realidade? Essa é uma pergunta-chave e um grande desafio. O Ministério Público o Ministério Público Nacional reflete sobre isso. Mas acho que nós temos algumas chaves interessantes, né? Então, se de um lado a gente precisa descentralizar essa administração, ou seja, a gente precisa deslocar a centralidade do Ministério Público para as promotorias de justiça, para as regiões, que é onde o Ministério Público acontece. Eu ouvi numa região, um colega disse assim, a Procuradoria precisa compreender que o Ministério Público não acontece na administração superior. O Ministério Público acontece aqui, na Promotoria de Justiça. E, de fato, é isso. Então, deslocar a centralidade da execução, do acontecimento, do acontecer do Ministério Público para a Promotoria de Justiça, entregando o processo de priorização regional das questões, dos temas, e conjugando isso, e aí vem ao encontro da sua pergunta, já, conjugando isso com uma nova forma de medição, que tem a ver com o que a gente chama de cadeia de valor. A cadeia de valor é um documento que pouca gente conhece, foi publicado recentemente pela atual administração, e ela prevê em cada área de atuação do Ministério Público qual é o valor, o que é aquilo que a gente de fato entrega à sociedade. Então vamos lá.
No eixo, por exemplo, execução penal, nós não entregamos à sociedade, não é isso que ela espera de nós, um número X de visitas, um número X de progressões ou regressões de regime. O que a sociedade espera de nós é que a gente consiga produzir alguém que saia do sistema e se integre à sociedade de uma forma mais adequada. E aí a pergunta é, o que nós estamos fazendo para chegar a esse valor? E é efetivamente esse valor que deve ser medido, deve ser contemplado no esquema de avaliação da corregedoria. O trabalho vai ser conjugar esse requisito. O colega está executando o programa prioritário na região? Sim. Bom, então quais são os resultados que ele tem tido? Pontua-se a partir disso. Constrói-se um sistema de avaliação que pontue esses impactos obtidos a partir da identificação dessa prioridade. Conjugado, é claro, a gente não vai deixar de lado os números, mas os números também vão ter que ser relativizados se o colega está produzindo isso, porque nós já sabemos que é impossível abraçar o mundo com as duas mãos. Então, se existe prioridade, se ela foi identificada, se na cadeia de valor existe a produção de resultados, então há a possibilidade do colega ter uma taxa de congestionamento de sua promotoria negociada com a corregedoria para a execução desse programa. E com isso, a gente desloca a avaliação do número de cliques. Porque muito, muito interessante, é muito bonito a gente ter um discurso que diz, promotor, você precisa ser próximo da sociedade. Ministério Público, você precisa ter legitimidade democrática. Mas, ao mesmo tempo, você formata um profissional, você exige desse profissional e você forja um profissional que é cobrado pelo número de pareceres, pelo número de alegações finais, pelo número de denúncias que produziu. Você diz uma coisa, mas você formata e exige um outro profissional. Valores diferentes. Diferentes. A ideia é a gente deslocar esse eixo. Trazer esse eixo e fazer o discurso se encontrar com as necessidades. Vamos conversar mais, então, sobre os demais eixos do seu plano nos próximos episódios. Muito obrigada pela entrevista. Agradeço também a audiência de todos e acompanhem os próximos episódios. Até lá!